agora a gente vai resolver essa questãozinha aqui que foi proposta nessa atividade entregue em sala de aula, em que a gente tem uma redação que foi nota 1000 aí no Enem 2024, cujo tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. E essa questão 2 aqui, ela pede, nela eu peço que vocês grifem com canetas ou marcadores, preferencialmente de cores diferentes, cada parte da microestrutura da redação modelo Enem. Então, basicamente, aqui eu peço que vocês grifem cada parte, desde a parte A até a parte I da microestrutura da redação modelo Enem. Então, vamos lá fazer esse exercício aqui juntos. Vamos começar pela introdução dele, em que ele fala: o ciclo do ouro, ocorrido no Brasil do século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Ponto. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Ponto. Assim, dois grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser debelados. Dois pontos: as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Então, se a gente for olhar caixinha por caixinha, aspecto por aspecto, a gente vai ver que nesse primeiro trecho aqui, ó, ele fala simplesmente da alusão histórica, então fala de como acontecia essa vinda e essa estadia, digamos assim, desses escravos aqui no Brasil durante esse período histórico, que foi o ciclo do ouro no século XVIII. E em seguida ele faz uma contextualização ao processo que a gente vê hoje, falando atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Então aqui a gente vê uma contextualização ao tema e logo em seguida a gente vê que ele traz a tese, quando ele fala: assim, dois grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser debelados. E aí ele traz a tese dele. Ó. Então, eu espero que ele fale de políticas públicas ineficazes e eu espero que ele fale de falhas educacionais. Então, nessa parte grifada de amarelo aqui, eu tenho a minha parte A. Nessa parte grifada de verde, eu tenho a minha parte B, certo? Aqui eu tenho a minha parte B. E em azul aqui, a gente tem a tese, ou seja, a nossa parte C, ok? E aí ele segue aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver. Diante do cenário exposto, as políticas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país, uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. Então, aqui ele traz um tópico frasal, mesmo que mais discutido do que a gente costumou ver na aula anterior, mas é um período, um tópico do texto dele em que ele fala e que ele resume o que é a pauta argumentativa desse parágrafo, que nesse caso é políticas públicas ineficazes. Beleza? E aí ele segue falando. Deixa eu trocar a cor do marca-texto. Ele segue falando o seguinte. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Então aqui ele já traz um repertório, e eu espero que ele utilize esse repertório em prol da defesa do ponto de vista dele, quando ele fala de políticas públicas ineficazes. Então eu espero que nesse trecho aqui, a partir daqui, ele use Emile Durkheim para afirmar e provar e confirmar que de fato as políticas públicas ineficazes corroboram a existência do problema ainda hoje. E aí ele fala: nesse sentido sociológico, esse estado anônico pode ser observado na odierna realidade brasileira, na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana, a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo.
E é exatamente isso que ele faz. Certo? Então aqui a gente teria a nossa parte E, a nossa argumentação embasada, e ele conclui o texto dele, o parágrafo dele falando: com base nisso, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada visando a transformação dessa conjuntura de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também protegê-la. Então em rosa a gente tem o que seria a nossa parte D. Nesse azul aqui, a gente tem o que seria a nossa parte E. E nesse amarelo mais escuro, a gente tem o que seria a nossa parte F. Então, parte D, tópico frasal, bonitão, até bem desenvolvido o tópico frasal dele. Eu tendo a fazer algo mais conciso mesmo. A parte E a gente tem a argumentação embasada. E na parte F a gente tem essa conclusão argumentativa, digamos assim. Essa forma de deixar claro que sim, corretor, as políticas públicas ineficazes é o que está causando o problema. É um desafio para a valorização da herança africana no Brasil. Certo? E aqui no próximo parágrafo de desenvolvimento, ele começa da seguinte forma. Eu vou utilizar as mesmas cores lá em cima para a gente gerar essa identificação visual aqui. Ademais, as falhas educacionais também constituem-se como importantes fatores que aprofundam o descaso com o legado africano no Brasil. Perfeito, tópico frasal do jeitinho que a gente viu na aula anterior. E percebam que ele é fiel à tese dele. Por quê? Porque ele fala de políticas públicas ineficazes e traz políticas públicas ineficazes aqui. E ele fala de falhas educacionais e ele traz as falhas educacionais aqui também, sendo aí extremamente fiel ao projeto de texto, extremamente fiel à tese que ele propôs. Então, aqui a gente já tem de cara o nosso tópico frasal, a nossa parte D da redação modelo Enem. Essa redação, então, é uma redação nota 1000, provando para vocês de que essa estrutura é a estrutura esperada pela banca corretora, parte D, tópico frasal. E na parte E, aqui, vamos ver como foi que ele fez. Segundo o filósofo Manuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Vocês conhecem essa frase? A gente já falou ela bastante em sala. Sob esse prisma filosófico, essas falhas educacionais solidificam mentalidades alienadas na população, potencializando preconceitos e ratificando equívocos concernentes à cultura africana no país. Nesse viés, a própria formação do cidadão brasileiro, no que tange à África e sua herança, é maculada por noções desprovidas de veracidade e etnocêntricas, corroborando a desvalorização da pluralidade das raízes africanas, presentes em campos variados, como a gastronomia, a dança e a religião, representados respectivamente pelo acarajé, representando a gastronomia, o tambor, representando a dança, tambor de crioula, na verdade, e o candomblé representando aí a religião. Então, percebam que nessa parte E aqui desse D2, ele traz Immanuel Kant defendendo que a educação transforma e forma os cidadãos. E aí ele traz que se o problema existe é porque a escola não está cumprindo com o papel dele, raciocínio esse que a gente já viu algumas vezes em sala de aula. Então aqui a gente tem a nossa parte aqui a gente tem a argumentação embasada em repertório sociocultural, certinho? E ele faz o fechamento argumentativo, a conclusão desse pensamento argumentativo dele ao falar: então torna-se imperiosa a correção imediata dessas falhas, no sentido de debelar erros e ampliar visões africanas positivas. Então, aqui a gente tem a nossa parte F, essa confirmação argumentativa bonitona, certo? Por fim, na conclusão, ele fala: infere-se, portanto, que as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais configuram-se como os dois desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, aqui ele traz uma introduçãozinha à conclusão, o que seria visto aqui como a parte G desse texto dele, certo? E em seguida, ele traz a proposta de intervenção já. Nessa óptica, o governo federal, agente, órgão máximo responsável pela ordem social, detalhamento desse agente, deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes, ou seja, ação,
por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal, meio com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas, finalidade perfeito 200 pontos na competência 5. E aí ele traz uma medida de intervenção complementar para atingir os objetivos da competência 3, ao passo que ele fala, o governo federal também deve corrigir as falhas educacionais por meio da mídia, grande divulgadora de informações, e da escola, a fim de mitigar equívocos, ocasionando a valorização do legado africano. Então, aqui a gente tem o que seria a nossa parte G, em que a gente tem a medida de intervenção completa e uma medida de intervenção complementar para resolver os outros problemas que não foram resolvidos pela primeira proposta de intervenção, que tende a ser completa. E ele fecha naquele fechamento argumentativo lindo, bonito, que emociona o corretor. Veja, vamos lembrar aqui o que é que ele trouxe? Ele trouxe aqui em cima o ciclo do ouro. Ciclo do ouro, ocorrido no Brasil, século XVIII, Brasil colônia, a questão dos africanos trazidos para cá. E aí ele termina o texto dele falando assim, ó, logo, o país possuirá uma estrutura melhor para, entre aspas, dialogar com a herança africana, longe da padronização impositiva ocorrida durante o ciclo do ouro no século XVIII. E aí ele faz esse fechamento otimista, ele coloca essa parte aí de uma maneira magnífica aqui, que faz a lágrima do olho do corretor escorrer de tanta emoção, de tanta boniteza que se tem nessa estratégia argumentativa de projeto de texto cíclico bonitão aí, tá certo? Então, é assim que a gente percebe a microestrutura da redação modelo Enem nessas caixinhas que vocês veem aí, certo? Vou sair um pouquinho da tela para que vocês consigam tirar o print. Introdução e D2, façam um print. Perdão, introdução e D1. Agora, D2 e conclusão, façam um print. E com isso, eu me despeço de vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula. E reforço que, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo através do e-mail ou do Instagram, @rai_azvd. Show? Valeu, galera. Tchau, tchau.